Graça e paz a todos, uma boa noite. Hoje é uma noite de nós renovar a nossa confiança em Deus. Amém? A nossa confiança, ela não pode ser abalada. Ela pode até passar pela provação, mas a nossa confiança, ela jamais será abalada. Para aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as forças como a águia, e eles continuam voando cada vez mais alto. Eu quero que você hoje seja grandemente abençoado por essa palavra. Abra em Romanos capítulo 5 para nós iniciar a leitura. E depois nós também vamos falando de mais alguns textos que Deus colocou em meu coração para compartilhar com você essa noite. Você que está aí com a sua família, nos assistindo, nos acompanhando pela internet. Você que está aqui na igreja também, já ouvimos o testemunho da irmã. E 1 Coríntios capítulo 1 e verso 31 diz: aquele que gloria, se glorie no Senhor. Aquele que se gloriar, se glorie no Senhor. Então, tudo isso é para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Sabe que Deus, Ele faz as coisas de uma forma perfeita. Ninguém é superior a ninguém. Todos nós temos fraquezas, todos nós passamos por situações, por momentos semelhantes. E tudo vem a calhar, desde um testemunho, desde algo que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos dá o privilégio de ser seu instrumento, e isso também nos motiva a continuar pregando este Evangelho, que é o Evangelho de Jesus. E o título da mensagem de hoje, para você que está assistindo, você que está aqui presente, é Confiança Total. A nossa confiança, nesse momento, ela precisa ser uma confiança total, uma confiança plena. E uma confiança total, uma confiança plena, ela vai ser seguidamente abalada nos sentimentos. E os sentimentos não vão poder nos definir nessa situação. A nossa confiança, ela tem que romper, ela tem que estar acima dos sentimentos. O profeta Jeremias disse no capítulo 17, verso 9, que o coração do homem é enganoso. Porque se nós nos deixar levar pelos sentimentos, pelos maus pensamentos, nós não vamos conseguir entender a maneira como Deus trabalha, os meios que Deus usa para nos aperfeiçoar. Amém? Então vamos ler aqui Romanos 5, verso 1 e 2. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Confiança plena da glória de Deus. Eu quero ler o verso 2 novamente. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé. Pela fé nós tivemos pleno acesso a esta graça, a essa nova era, a essa nova aliança que Jesus fez no seu sangue, a aliança da graça. Tivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados. Então, o sangue de Jesus nos firmou nessa aliança que não depende mais da minha obra, mas depende da obra de Jesus, depende daquilo que Ele fez. Então depende do sacrifício de Jesus. Então eu estou firmado na nova aliança por causa de Cristo. Então não olhe para os seus sentimentos, não olhe para os seus pensamentos, não olhe para as batalhas, para as acusações, não olhe para o momento, não olhe para aquilo que está sendo lançado contra a tua mente, dardos e sedas do maligno, mas te posiciona na tua identidade de filho de Deus. O verso 1 fala que você já foi justificado pela fé. Então você pode descansar, pode receber essa paz de Deus, uma paz que ela excede todo o entendimento, uma paz que você não compreende, mas é uma paz que te dá certeza e confiança
de que todas as coisas, tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Então você está firmado nessa graça e na qual nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Então, confiança plena, nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. A confiança plena da glória de Deus é a graça. Por quê? Porque Jesus hoje, quando Ele olha para mim e para você, Ele olha para Jesus, Ele olha para o sacrifício perfeito de Jesus. Então Ele vê em Jesus a perfeição, e para aquele que está em Cristo, Ele olha para você, mas Ele vê Cristo, Ele vê você em Cristo. Então você é enxergado através de Jesus. Então permaneça em Cristo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 30, diz que Jesus, Ele se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, e depois justiça, e depois santificação, e depois redenção. Primeiro sabedoria, porque nós precisamos ser guiados nesse tempo com a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é Jesus. E a sabedoria de Deus para aqueles que não creem é loucura, mas para você que está aí acompanhando, você crê em Jesus. Então eu digo para você que você foi reconciliado. Segundo aos Coríntios 5, 20 e 21, ou melhor 18 e 19, fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então a reconciliação que Deus fez não depende de nós, depende apenas de nós crer em Jesus, crer na obra que Ele realizou. Então a reconciliação que Deus fez tem a ver com Jesus e não conosco. A nossa parte é apenas crer. Romanos 10, 9 diz que se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Então se você confessou Jesus, você creu nele, não precisa nenhuma obra sua, você já é salvo, você faz parte dessa família. Então você já foi reconciliado, e você tem uma missão, uma mensagem que é de anunciar aquilo que Jesus fez. Jesus nos reconciliou, ou Deus nos reconciliou em Cristo. Essa é a nossa mensagem. O arrependimento, ele significa mudança de mente. Então quando uma pessoa ela se arrepende, ela muda a forma de pensar. Isso é arrependimento, a mudança de mentalidade. Então Cristo foi feito sabedoria, e nós precisamos da sabedoria de Deus para triunfar, para viver nesse tempo, para ultrapassar esses dias que estamos vivendo nesse ano de 2020. Hoje, dia 16 de abril de 2020, o mundo está passando por uma fase que nos meus 35 anos nunca foi visto. Eu creio que um pouco mais que isso. Então nós estamos passando por um momento, por uma situação aonde nós temos tendo a oportunidade de rever a nossa fé, de rever a nossa crença, de rever a nossa aliança com Deus. Se realmente nós cremos, o que fala mais alto conosco? Nós estamos tendo esse tempo, esse privilégio que Deus deu a nós, de realmente nós colocar em prática a palavra de Deus. E a sabedoria de Deus, conforme diz em Provérbios, que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Esse temor na nova aliança, ele se traduz por relacionamento. Então o relacionamento, ele é o princípio da sabedoria. Como é que eu vou viver em sabedoria de Deus se eu não me relaciono? Então o relacionamento, ele vai nos conduzir a viver em sabedoria, não a sabedoria terrena. Então não espere que homens, não espere que lideranças, que governos venham trazer soluções, mas ponha a tua confiança em Deus. O salmista disse no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então eleve os teus olhos para o céu. É o momento que nós temos de inclinar o nosso olhar, a nossa visão espiritual, é ligar a nossa mente ao trono de Deus, ao trono da graça. É de lá que vem o nosso socorro. Saiba que você tem um sumo sacerdote
Lá em Hebreus 7 fala que Jesus ele se tornou o nosso sumo sacerdote, e ele está assentado à direita de Deus nos céus, e a presença dele junto ao Pai intercede por nós. E nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Então ele sabe que eu e você temos fraquezas, mas ele quer ser o nosso sumo sacerdote, e ele é um sacerdote perfeito. Ele não tem pecado, ele não tem culpa, ele não tem mancha. Então ele pode interceder continuamente por mim e por você. Ele é a causa de nós estarmos aqui hoje. E Deus fala com você. Confie nele de todo o teu coração. Não confie no teu entendimento, confia nele de todo o teu coração. Creia que ele está nessa situação cuidando de você, e que ele está te fortalecendo para que você não venha agir conforme o curso do mundo, mas você, que agora é uma nova criação, você venha agir pelo curso da fé, pelo padrão de Deus, como filho de Deus. Haja espiritualmente, debaixo da nova aliança, debaixo do favor. Não depende de você. O diabo vai jogar pesado para que você seja confundido através dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. Ele vai tentar abalar você por aí, mas a fé não é isso. A fé, ela é a certeza. A fé, ela é a firme convicção. Pode tudo ser abalado, mas a tua fé, ela permanecerá firme, ela será inabalável. Para você que tem um sumo sacerdote chamado Jesus, ele sim, ele pode e ele se compadece das nossas fraquezas. Veja bem, aqui eu coloquei para você meditar em Salmos 20, verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Então a nossa confiança está nele. Toda precaução é necessária, toda precaução, tudo aquilo que é de segurança para nós, como normas e leis, é necessário, mas a nossa confiança, ela precisa estar acima disso. Então nós devemos confiar plenamente em Deus, amém? Salmos 20, verso 7. Então, nós os justificados, e a confiança, ela cresce com o conhecimento. Então, para que a nossa confiança, ela seja alimentada e cresça, é através do conhecimento. O conhecimento de você ir para a palavra, de você estudar a palavra, de você se alimentar da palavra, e você ver que essa palavra, ela se torna vida. E você vai conhecendo cada vez mais do Senhor. E olha o que diz em Oséias 6, verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então conheça e prossiga em conhecê-lo. Hoje o véu foi rasgado. Hoje nós temos pleno acesso ao trono da graça. Hoje nós podemos conhecer e continuar conhecendo, e cada vez que nós conhecemos mais desse Deus, mais nós ficamos deslumbrados com tamanha glória, na forma como Ele se revela, na bondade como Ele se revela para a nossa vida. A Bíblia diz que em Romanos 2,4 que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Lá em Lucas, no capítulo 5, diz que Pedro, eles haviam pescado a noite toda, e eles não haviam pego nenhum peixe. De repente Jesus está ali pregando para a multidão, e ele pede um daqueles barcos emprestado, e Pedro e os demais homens que estavam ali, aquela multidão, começam a ouvir as palavras de Jesus. Quando Jesus acaba aquele sermão, ele diz para Pedro e para os homens se lançarem em alto mar e lançarem as redes novamente. A Bíblia diz que eles foram, e quando eles lançaram as redes, eles trouxeram tantos peixes que eles tiveram que convidar os barcos que estavam ali, e diz que os barcos eles vinham transbordando, eles vinham a pique. E quando Pedro olhou para Jesus, ele prostrou-se e adorou e disse: afasta-te de mim. Porque Pedro, ele tinha conhecimento da lei, e quando ele viu que Jesus era santo, ele viu que ele não podia se aproximar de Jesus. Por quê? Porque ele estava debaixo
da antiga aliança. E ele interpretou errado. Mas Jesus disse para Pedro: a partir de hoje eu farei de você pescador de homens. Jesus, ele manifestou bondade na vida de Pedro. Pedro era um homem que vivia debaixo de um jugo, debaixo de uma acusação, mas Jesus, ele não olhou para isso. Ele manifestou bondade na vida de Pedro, e essa bondade que ele manifestou na vida de Pedro levou Pedro a ter mudança de mente, a ter arrependimento. Então a religião, ela faz o contrário, ela exige arrependimento para depois entregar a bondade. Jesus, ele veio contrariando a religião da época. Ele veio oferecendo bondade, e a pessoa que é muito amada, que desfruta da bondade de Jesus, ela tem a mudança, porque não depende dela, depende de receber de Jesus. Então, receba a bondade de Jesus na tua vida. Entenda que não depende de você, mas depende dele. Assim como ele fez na vida de Pedro, ele manifestou bondade, e não foi só na vida de Pedro. Se você olhar na vida daquela mulher adúltera, ele deu para ela um presente. Após seus acusadores irem embora, ele disse: nem eu te condeno. Então ele deu para ela o presente da não condenação. Por quê? Porque ele é o próprio Deus, e ele que poderia apedrejá-la não fez isso. E depois ele deu a ela poder para não pecar mais. Primeiro ele deu o presente da não condenação, depois ele deu poder para ela não pecar mais. Se ele tivesse dito para ela: não peques mais, ele estaria exigindo dela algo que ela não tinha. Mas primeiro ela recebeu algo para ter força para não proceder novamente de forma errada. Então toda vez que Deus, ele pede algo para nós, não é algo que ele não tenha dado primeiro. Deus nunca dará um fardo para você carregar que ele não tenha te capacitado primeiro a suportar esse fardo. Ele te dá primeiro as condições. Ele não é injusto. A religião, ela faz o contrário, ela te dá os fardos, mas não te dá as condições. E é exatamente isso que a antiga aliança fazia. A antiga aliança da lei de Moisés, ela exigia: não farás isso, não farás aquilo, faça isso, faça aquilo. Então era exigência, mas ela não dava auxílio. Jesus veio e deu aquilo que as pessoas não tinham. Ele deu a condição para que as pessoas pudessem viver uma vida não firmada nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, mas firmada na obra e na pessoa de Jesus. Veja bem, a confiança, ela cresce com o conhecimento, assim como a desconfiança. A pessoa que não almeja conhecer mais de Deus, que não quer conhecer mais de Deus, ela cada dia se distancia mais de Deus, ela vai ficando mais desconfiada. Será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus está no controle de tudo? Será que Deus está cuidando dessa situação? Porque a pessoa, ela não quer ter conhecimento, relacionamento com esse Deus maravilhoso. Aí vem a desconfiança, aí vem a culpa, aí vem o medo. Aí parece que Deus, ele não se importa, parece que Deus está distante. E a desconfiança, ela vai afastando a pessoa do propósito. Agora, procura conhecer mais esse Deus que já se revelou na pessoa de Jesus. Você vai ver que a tua confiança, ela vai crescendo cada vez mais. Veja bem, confiança total através de um relacionamento. Eu quero dar aqui o exemplo de dois homens chamados Josué e Caleb. Moisés, lá em Números 13, ele envia 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. E quando eles voltam, 10 daqueles homens voltam com um relato amedrontador, voltam com um relato negativo. Eles disseram: a terra realmente é boa, mas tem gigantes lá, é impossível nós entrar naquela terra. Mas houve dois, Josué e Caleb. Você pode ler em Números 13 e 14, você vai ver essa história. E esses dois homens, eles relataram diferente. A Bíblia diz que eles tinham um espírito diferente. E o relato deles foi que Deus era poderoso para dar a eles aquela terra. E eles colocaram a confiança deles em Deus. E Deus, por causa daquela rebelião daqueles 10 homens que morreram ainda naquele mesmo dia, disse que toda aquela geração de 20 anos para cima iria morrer no deserto. E só a geração de 20 anos para baixo iria possuir a terra, exceto dois.
que decidiram confiar, Josué e Caleb. Eles puderam entrar na terra prometida porque eles creram, eles colocaram a confiança, eles não olharam a condição, eles não olharam a situação, eles creram realmente que Deus era poderoso. Nesses dias que a gente está ultrapassando, parece que o vírus, parece que tem se agigantado diante das pessoas, mas essa é a oportunidade de nós olhar para cima, de nós olhar para o céu, de nós olhar para Deus, de nós colocar nossa confiança, de nós declarar isso, de nós combater os dardos, as setas que vêm para tentar roubar de nós essa certeza. Este é o momento, essa é a hora. Salmo 116, verso 10: conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Olha que o salmista disse que ele estava aflito. Talvez você esteja aflito e por causa disso o diabo está dizendo para você que você não é merecedor. Mas mesmo em aflição, você pode conservar a confiança. Mesmo que você esteja aflito, a confiança deve ser conservada. É algo que ele não pode tocar, a menos que você permita, a menos que você não queira conhecê-lo, a menos que você não queira se relacionar com ele. Aí a desconfiança cresce, aumenta, você fica apavorado, amedrontado e acaba perdendo o que de mais valioso tem: a fé, a coragem, a confiança em Deus. A confiança em Deus, ela se desenvolve, mas ela se desenvolve em meio às tribulações. Olha em Romanos 5, verso 3: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. A confiança é o resultado de um processo, o processo chamado tribulação. A confiança, ela é o resultado de um processo. O processo chama-se tribulação, e ninguém gosta de passar por tribulações. Agora fique tranquilo, quando a tribulação ela não foi provocada por você, é porque Deus está com você e você vai sair vitorioso e fortalecido. Existem tribulações que nós mesmos causamos, que nós mesmos fazemos escolhas, e essas a gente precisa cair em si e retornar, assim como fez o filho pródigo. O filho pródigo fez umas escolhas erradas, ele viveu tribulações, e chegou o momento que, assim como ele decidiu ser a casa do pai, ele caiu em si e também decidiu retornar. Mas a tribulação que o apóstolo Paulo está falando aqui não é aquela tribulação causada por si mesmo, é as tribulações da vida, aquelas que são inevitáveis. Talvez você tenha tribulações que você causou por você mesmo, mas nem por isso você pode se condenar. O filho pródigo, ele retorna para a casa do pai. Quando ele cai em si, ele decide voltar para a casa do pai, e ele faz todo um discurso, ele elabora todo um discurso, vai chegando e pensando em dizer para o pai. Quando ele começa a dizer para o pai aquele discurso: pai, pequei contra o céu, contra ti, a Bíblia diz que o pai vem, se lança e abraça o filho e recebe ele novamente na condição de filho. Então, se você está vivendo alguma tribulação, que você tomou decisões erradas, o pai te ama, o pai está de braços abertos te esperando. O pai não te condena por isso, mas a tribulação que nós estamos falando aqui é a tribulação que você não provocou para ela acontecer, ela simplesmente aconteceu, e é o que nós estamos vivendo hoje. As tribulações da vida, ela é o processo para o nosso crescimento. A tribulação, ela vai trazer perseverança. É a hora de perseverar, é a hora de nós continuar orando, confiando totalmente em Deus. A perseverança, e a perseverança vai produzir o quê? Um caráter aprovado. Um caráter aprovado. Persevera, você vai ver um caráter aprovado, não por você, um caráter aprovado pela obra de Jesus, por aquilo que Jesus fez. Aquele que confia nele, ele mesmo dá respaldo. Um caráter aprovado, ele vai produzir confiança, e é essa confiança que Josué e Caleb tiveram. É essa confiança. Vamos confiar totalmente em um Deus que não nos decepciona. 2 Reis 18, verso 5 diz que quando o rei Ezequias assumiu o trono, ele
depositou total confiança em Deus. E ele fez as reformas que eram necessárias para aquela época. O povo havia se entregado à idolatria e o rei Ezequias assumiu o trono e ele fez as reformas. E a Bíblia diz que ele colocou toda a sua confiança em Deus. Toda. E nem por isso ele deixou de passar por tribulações. A Bíblia diz que Judá foi cercado pelo exército da Assíria, e a Assíria já havia levado o reino do norte cativo, já haviam destruído a nação do norte, já haviam destruído Samaria, e agora o rei Senaqueribe, ele cerca Judá. Ele invade as cidades de Judá, ele cerca Jerusalém, e diz que o medo e o pavor tomou conta daquela cidade. Mas como esse rei havia depositado toda a sua confiança em Deus, a Bíblia diz no capítulo de número 19, verso 1, que ele entrou no templo para orar. Ele buscou resposta em Deus. Era praticamente impossível ficar livre de ser tomado naqueles dias. E o império da Assíria, eles entravam e devastavam tudo. Eles eram conhecidos pela crueldade. Diferente do Império Babilônico, veio mais tarde, embora foi um império terrível, mas conservaram em vida ainda muitas pessoas. Esse império aqui, eles teriam destruído tudo. Mas Deus, ele poupou a cidade através de um homem que se colocou, e ele foi para a presença de Deus para orar. Ele entrou no templo e ele se prostrou, ele se vestiu de pano de saco, e ele estava debaixo da antiga aliança, mas ele sabia que um Deus que havia feito a promessa, ele iria cumprir a promessa. Então, entenda uma coisa, que naquela noite em que eles estavam para atacar a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que lá no capítulo 19, 2 Reis, verso 35, que Deus mandou um anjo que matou 185 mil soldados, e todos linhas de frente, todos homens valentes e guerreiros. O anjo tocou só nos melhores soldados que havia naquele exército, menos o rei. O rei ficou para ver a desgraça que era afrontar o Deus vivo. Sabe que às vezes você pensa, por que Deus não resolve logo essa situação? Porque Deus já não deu a punição para o diabo. Mas chegará o dia dele. Enquanto isso, Deus, ele deu a nós o Espírito Santo, que está conosco. E é a nossa confiança em Deus que vai fazer com que o inimigo seja derrotado na nossa vida, para que ele volte envergonhado de onde ele veio. Saiba que não existe nenhuma força que está acima do Espírito Santo que habita em você. Maior, mais poderoso é aquele que está conosco. Confiança, confia nisso. Você foi escolhido para ser alguém que carrega a presença de Deus. Na antiga aliança, a presença de Deus ia numa caixa de madeira que era conhecida como a Arca da Aliança. Na nova aliança, a presença de Deus saiu daquela caixa de madeira e ela passou a habitar dentro de nós. Hoje, a presença de Deus, chamada Espírito Santo, ela habita em nós. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, debaixo do favor de Deus. Eu quero que você acompanhe agora para nós encerrar daqui a pouquinho, João capítulo 20 e verso 19. Vamos falar um pouquinho sobre uma história aonde diz que Jesus, ele já havia ressuscitado, ele já havia se apresentado para Maria Madalena, para outras mulheres, e lá no verso 19 diz que ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, às portas trancadas por medo das autoridades judaicas. E Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Veja, eles estavam trancados e com medo das autoridades. E Jesus, ele chega e se apresenta no meio deles. Ele entra, ele não precisa abrir a porta, ele simplesmente aparece no meio deles. Jesus, ele chega e diz: a paz seja convosco. Eles estavam com medo. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então
os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus mais uma vez disse: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja só, Jesus viu que eles estavam com medo e Jesus deu para eles uma paz inigualável, uma paz que excede todo o entendimento. Jesus se mostrou a eles, se revelou a eles, e Jesus disse: a missão que o Pai me deu eu cumpri, mas há uma missão que vocês precisam continuar a cumprir, e é essa missão que eu e você fazemos parte. É por isso que essa palavra de Deus vem para nos encorajar, porque nós somos embaixadores de Deus aqui, nós somos responsáveis por anunciar esse Evangelho, essa palavra da reconciliação. Eles estavam com medo e Jesus se apresentou a eles. Eles haviam fugido, eles haviam abandonado Jesus, e Jesus não veio para julgar eles. Ele simplesmente se apresenta e oferece a dádiva da paz, a paz que o mundo não pode dar. Diferente da religião que condenaria eles por eles terem negado Jesus na hora que ele mais precisava, Jesus se apresentou e não olhou para as fraquezas deles. Jesus entregou a eles a oportunidade de eles serem libertos e livres do medo. E olha só, diz no verso 24: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhe: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, ou seja, no outro domingo, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, ainda estavam trancados. Eles haviam recebido a dádiva de romper e de vencerem o medo, mas eles continuaram ainda com medo, estavam ali no mesmo lugar trancados. Então olha só, Tomé estava com eles dessa vez. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-o do meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Tomé, ele era incrédulo, e ele disse que se ele não colocasse a mão, o dedo nas marcas de Jesus, ele não creria. E Jesus sabendo disso, ele aparece e diz: ó Tomé, eu estou te dando a chance, a oportunidade de você crer em mim, de você acreditar em mim. Não precisaria, mas Jesus fez por amor a Tomé, porque Tomé pediu aquilo, e Jesus não condenou Tomé por isso. Jesus deu para Tomé um presente chamado fé, para que ele vencesse a incredulidade. Então o medo e a incredulidade é o que afasta a vida do crente de um relacionamento íntimo com o Pai. O medo e a incredulidade. Interessante que em Apocalipse, no capítulo de número 21, em verso 8, diz que os covardes e os incrédulos, eles não herdarão o reino de Deus. E eles aparecem nos primeiros da lista ali. Se você olhar capítulo 21, verso 8 de Apocalipse: covardes e incrédulos. Ou seja, a pessoa que tem medo e é incrédula, ela não vai herdar o reino de Deus. Mas Jesus te deu essa plena confiança. Ele te introduziu no lugar santo. Você é portador da presença dele. Agora cabe a você não permitir que o medo e a incredulidade dominem você. Ele deu a Tomé o presente da fé, para que Tomé não cresce, não duvidasse mais, mas passasse a confiar agora, passasse a crer realmente em Jesus. Amém? Então, se você sentiu nesses dias um pouco incrédulo quanto ao que Deus está realizando, você recebe o presente da fé. Você já foi justificado. Deus, ele reaviva em você algo que você já tem, e se você não tem, você recebe. Você recebe, porque a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma certeza plena. Jesus, ele deu 2 exemplos de fé. O exemplo de fé que Jesus deu foi do centurião, que não era judeu, e daquela mulher cirofenícia, que estava com a filha doente, e ela também não pertencia à nação de Israel. Essas 2 pessoas não estavam debaixo do jugo da lei,
elas eram pessoas que estavam fora, e por isso elas tiveram grande fé para chegar na presença de Jesus e receber o milagre. A fé é o padrão mais alto de santidade. Então, para você que crê, não depende de você, não depende das mentiras do diabo, não depende da tua mente, não depende daquilo que tu fez, não depende dos teus sentimentos, não depende do ontem ou do agora, mas a partir de agora. Esqueça, o passado ficou para trás. A partir de hoje você pode recomeçar. Você pode recomeçar, vencer o medo, vencer a incredulidade. Maior é o que está conosco. Vamos continuar, vamos depositar total e plena confiança em Deus. Amém? Olha só, lá em Lucas capítulo 9, verso 59, Jesus disse: o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Mas eu quero dar uma boa notícia para você, para finalizar essa mensagem. Que lá na cruz, lá em João capítulo de número 19, verso 30, diz que Jesus já estava 6 horas na cruz pendurado, e de repente ele diz aquela frase ao Pai, que não está ali em João, mas está em Lucas: em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mas em João diz que Jesus naquele momento ele inclinou a cabeça lentamente. A morte não teve domínio, não teve poder sobre ele. Jesus estava naquele momento descansando. Aquilo que ele havia dito lá em Lucas, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, é porque ele não podia descansar antes de consumar a obra. Mas ali naquele momento, quando ele disse está consumado, ele reclinou a cabeça e descansou enquanto nos amava. Então ele pôde descansar nos amando até o fim. E é esse Jesus que nos estabeleceu sobre uma nova aliança, que nos ama incondicionalmente, que hoje te oferece a dádiva da não condenação, da justificação. Ele se tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção para nós. Ele se tornou toda essa dádiva para nós. Amém? Ele se fez isso para mim e para você. Então receba esse presente. Eu não sei de que maneira você nesse momento se encontra, mas quando Jesus iniciou o seu ministério, ele foi a Nazaré e disse que lá ele testemunhou de uma viúva nos dias do profeta Elias. Ela foi escolhida por Deus para ser sustentada, porque ela não dependia do favor dela. Ela era uma mulher estrangeira. Então não dependa do teu favor, não fique com medo desses dias, mas confia que Deus é o Deus da provisão. Nós estamos debaixo do ano aceitável, a era da graça. Aquela mulher representava aqueles que entrariam nessa era, que somos eu e você. Para aqueles que estavam debaixo da força do braço, do eu posso, eu sou capaz, porque eu sou bom, eu sou o melhor, eles não receberam provisão. Mas uma mulher que se sentia incapaz, ela recebeu provisão, e Jesus deu testemunho dela. E Jesus disse também de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era também estrangeiro, ele era um capitão, um general, e diz que este homem era leproso, e nenhum leproso foi curado na antiga aliança, mas alguém que não pertencia à nação de Israel. Então ele não estava debaixo do jugo da antiga aliança, ele recebeu a cura. Então Jesus, ele é a nossa provisão, a nossa cura, para nós viver uma vida provida e uma vida curada, uma vida plena aqui e na certeza da vida eterna. Aqui para essa vida Jesus tem provisão e cura, que é o maior favor que um homem pode ter nessa terra. É estar bem alimentado, é estar bem provido e cheio de saúde. Mas além disso, ele tem vida plena, e ele já nos deu em Cristo. Ele já depositou em nós seu Espírito, já nos deu vida e vida eterna, vida abundante, uma vida plena, uma vida que não depende de mim, de você, mas depende dele. Depende de nós apenas permanecer no seu favor. Nessa confiança, esse processo chamado tribulação nos dá grande confiança. Essa tribulação é para que você cresça, é para que nós cresçamos, é para que o amor de Deus seja aperfeiçoado
mais e mais em nós a cada dia. Eu quero orar com você. Quero que você ore com a tua família, ore com o teu filho, com a tua esposa, com a tua mãe. Nesse momento, quero que você creia realmente e deposite toda a sua confiança nele. Toda a sua confiança. Você é perdoado, você é amado. Essa palavra veio para te dar aquilo que você estava precisando. Não é julgo, não é condenação, mas é o amor, é a provisão, é a bondade de Deus para que você se levante, saiba a sua identidade e reine em vida. Viva como um filho, como um herdeiro, como alguém que sabe quem é, para onde vai, alguém que tem confiança em Deus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu apresento cada vida, Pai. As que estão aqui na igreja presente, Pai, eu coloco na Tua presença. E coloco na Tua presença também a minha família, minhas filhas, minha esposa. Coloco cada familiar e cada pessoa que faz parte da família Resgatar, que está aí na sua casa nesse momento, orando, agradecendo, te pedindo perdão. Tu já perdoou cada pecado, cada ação lá na cruz. E que essas pessoas recebam agora este abraço, esse amor, este calor que vem de Ti, esse perdão. Que cada pessoa sinta-se amada agora onde estiver. E que todo este jugo de medo, de incredulidade, de desconfiança seja anulado e cancelado essa noite pelo poder do nome de Jesus. Eu cancelo todo escrito de dívida, já foi cancelado na cruz, mas eu declaro cancelado na vida do Teu povo. A Tua igreja é a Tua noiva, é a Tua esposa, Jesus, para viver um relacionamento, uma intimidade e uma confiança total e plena. E eu abençoo com provisão, com cura, qualquer que seja a situação que essa pessoa está enfrentando. Eu declaro o Teu favor, Pai, alcançando essa noite, seja qual for a necessidade. Eu declaro provisão, cura, fortalecimento. Eu declaro vida plena, vida abundante, perdão. Eu declaro, Deus, mais e mais deste favor, Pai, que cada um venha mergulhar e desfrutar plenamente dessa riqueza chamada presença de Deus, o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e sintam-se amados e sintam-se acolhidos por um Deus que está presente, que não nos desampara jamais. Pastor Ederson, passe aqui.